Bem, hoje nós temos uma aula muito importante. Por que ela é importante? Porque a partir da aula de hoje nós vamos ver uma grande transformação dentro daquilo que nós chamamos da história de Israel. Não esqueçam uma informação importante, que o exílio da Babilônia foi um marco divisório na história de Israel, tá? Então, seja, por que o exílio da Babilônia foi um marco divisório? Só para recordar as datas, que eu gosto para que vocês vão entendendo, o exílio aconteceu de 597 até 539 a.C., 600 anos, aí, né, 500 e poucos anos antes de Cristo. Por que que esse exílio foi um marco divisório? Porque o retorno dos judeus à pátria, vai formar o que nós chamamos de judaísmo. O judaísmo não existia antes disso. Então, o judaísmo ele passa a existir depois do retorno dos judeus à sua pátria, tá? Outra coisa importante, que esse exílio acabou com Israel enquanto nação. Vocês já viram aqui nas aulas que o Estado de Israel, o reino de Israel já tinha desaparecido com a Síria no século VIII, e agora com os babilônicos, o reino de Judá também desaparece. Então agora não existe mais aquela nação chamada Israel, nem a parte norte, nem a parte sul. Então esse exílio marcou o fim dessa nação, nesse momento, né? Quer dizer, não existe mais agora um povo de Israel, porque a parte do norte, que era o reino de Israel, tinha desaparecido com os assírios, e agora a parte do sul com os babilônicos. Então não existe mais. Com uma diferença: os assírios, eles substituíram a população. Aquela população do norte foi substituída por populações pagãs, tá? Quando os assírios dominaram em 721 o reino do norte, chamado Israel, a população foi trocada. Os assírios colocaram outras populações pagãs. Já no reino do sul, os babilônicos não fizeram essa troca. Os que ficaram foram poucos. E os que ficaram foram mais camponeses, sem nenhuma liderança. Qual que é a ideia, pessoal? Qual que é a ideia de um império como os babilônicos de levar a população, a liderança para fora? Justamente para desarticular o povo, para que o povo não tenha uma liderança para se rebelar futuramente. Então aqueles que ficaram no sul foram apenas, né, as pessoas que ficaram no sul, aí foi a população campesina, né, a população mais simples, sem nenhuma liderança para conduzi-los. Isso durante aí 50 anos que durou, um pouco mais de 40 anos, né, que durou esse exílio da Babilônia. Mas ele foi um marco importante em relação à região sul. Por que foi um marco importante? Porque o retorno desse povo, não esqueça isso vai ser uma aula de hoje, tá? O retorno desse povo à sua pátria, em 539, vai marcar a reconstrução de uma nova nação, de uma nova teologia e de uma nova religião. Aí vai nascer o que nós chamamos de judaísmo. Aí vai nascer o povo judeu. Até então esse povo não era chamado de judeu, esse povo era chamado de hebreus. Lembra lá que nós falamos até a diferença entre hebreus e judeus? Então, ou seja, o retorno desse povo para sua pátria vai criar um novo povo, o povo judeu. Esse povo não existia. O que existia antes desse povo eram os hebreus. Quem são os hebreus? Essa composição entre norte e sul, né, que vieram lá com Abraão desde 1800 a.C. Esse era o povo hebreu, de língua hebraica. Mas esse povo que vai para fora e volta um novo povo, com uma nova visão de nação, com uma nova noção de religião, com uma nova noção de teologia, que nós vamos ver hoje aqui. Uma pergunta que a gente sempre faz é: por que esse povo não desapareceu como outros que foram dominados? Por exemplo, o reino de Judá foi dominado e desapareceu. O reino do norte desapareceu. Por que o reino do sul não vai desaparecer? Por que esse povo não vai desaparecer? Quem salvou esse povo do sul foi a sua religião, tá? Então vai ser a religião desse povo que vai criar uma identidade neles. O povo judeu não desapareceu com o exílio da Babilônia, graças à religião. Foi a religião que deu uma identidade fora da pátria e vai trazer esperanças para esse povo. Se não fosse a sua religião,
se não fosse a memória dos antepassados, se não fosse a memória da sua história que a religião deu, esse povo teria desaparecido como qualquer povo desapareceu frente a essas dominações. Isso é muito importante porque você imagina um povo pequeno como esse povo que vivia no sul, pequeno mesmo em relação às outras nações. Quais eram as grandes nações da época? Já falamos aqui: Babilônia, os assírios, os egípcios e os medos. Os medos vão formar o que nós chamamos de Irã atual, tá? Os medos. Então essas eram as grandes nações: Egito, Babilônia, Assíria e os medos. Os judeus eram nada, né? Esse pequeno reino de Judá era nada. Então qualquer exílio que eles sofressem ia desaparecer como povo, como desapareceu todos os outros. Então foi a religião que deu a esse povo uma identidade. Agora, para chegar a essa ideia, eles tiveram que fazer toda uma teologia, toda uma interpretação da realidade que eles estavam vivendo. Qual era a realidade que eles estavam vivendo? De exílio. E quem fez isso? Quem foi responsável para ajudar nessa teologia? Foram os profetas. Foram os profetas. Nós temos vários profetas do exílio. Esses profetas, já falei para vocês, os principais são Jeremias, Ezequias, e agora o profeta que vai ajudar eles a entender o momento da volta, que hoje vamos falar um pouco da volta, vai ser o profeta chamado Segundo Isaías. Segundo Isaías. Grava uma coisa importante aqui, turma, depois eu vou colocar para vocês capítulo por capítulo disso. O livro chamado do profeta Isaías, tem um livro que na Bíblia chamado Profeta Isaías. Esse profeta Isaías, inclusive, fala muito do Messias. Vocês vêem lá, quando chega o Natal, a gente lê muito sobre o profeta Isaías. Esse livro de Isaías, boa noite, está entrando aí o Fabrício. Esse livro do profeta Isaías, ele não é só um autor, são três autores. São três autores. Então nós vamos chamar aí de primeiro Isaías, de segundo Isaías e de terceiro Isaías. Nós vamos chamar assim porque nós sabemos só o nome do primeiro, do segundo e do terceiro nós não sabemos. Então a gente chama ele de segundo Isaías e terceiro Isaías. O segundo Isaías é o que escreve a partir do capítulo 40. Tá? A partir do capítulo 40 é chamado de segundo Isaías. Você sabe que o livro do profeta Isaías vai até o capítulo 60 e poucos aí. Esse Isaías, esse segundo Isaías, foi muito, muito, muito importante para essa nova teologia. Ele é um dos autores mais importantes para recriar esse novo povo, essa nova teologia e esse judaísmo. Então, esse profeta chamado, que nós chamamos de segundo Isaías, a partir do capítulo 40, ele é fundamental. Oi, Mauro, pode falar. Mauro tá com a mão levantada? Tô. Então, essa parte que a gente vai ver, isso, né, tem um livro da Paulo que fala lá de como ler o segundo Isaías. Isso. 40 a 55. Isso, exatamente. Ele vai até os 55, isso mesmo. Tá? É chamado de segundo Isaías. Ele é o profeta mais importante, vamos dizer assim, que ele é o nosso Paulo de Tarso. Porque o Paulo de Tarso é a base do cristianismo, né? E o segundo Isaías é a base do novo judaísmo. É ele que vai dar a leitura dos acontecimentos envolvendo Ciro. O Ciro é o rei da Pérsia, que vai dominar os medos. É difícil falar persas e medos, porque parece... É um povo que tem praticamente origem junta, mas de tradições, de povos diferentes. Então Ciro vai dominar a Babilônia, tá? Vai dominar a Babilônia, e vai se tornar o rei da Babilônia também. Esse Ciro é importante. E quem vai fazer essa leitura vai ser esse segundo Isaías. Tá? Esse segundo Isaías é que vai ajudar a compreender esse momento. Olha o que eu vou dizer agora, é importante. Esse segundo Isaías vai dizer que o Ciro foi um instrumento de Deus para libertar Israel. Tá? Vou repetir, porque isso é importante. Quando o Ciro aparece, três nações se unificam para vencer o Ciro. Três nações. Quais são essas nações? A Babilônia, o Egito e a Lídia. Tá bom? Tô
Onde que é essa Lídia atualmente? Deixa eu pegar para você, porque ela fala vários países aqui. Só um minutinho que eu já pego para você. Espera aí. Porque ela pega vários países. Ela é, inclusive, ela é hoje, o território básico dela é o da Turquia, tá? A Turquia mais central. Ela tá mais na Turquia central, tá bom? Lídia, Egito e Babilônia se uniram contra o Ciro. Mesmo assim, o Ciro, ele vai dominar primeiro a Lídia, o Egito foge, nem arrisca lutar contra o Ciro, e aí fica só a Babilônia. E aí o Ciro vai invadir a Babilônia. Qual é o problema? Por que a Babilônia está enfraquecida nesse momento? Porque o rei da Babilônia, nesse momento, ele está tendo problemas com os sacerdotes de Marduk. A Babilônia está toda dividida. A elite não está apoiando o rei nesse momento. Tá? E isso fez com que a Babilônia se enfraquecesse. E vocês sabem que nação enfraquecida, dividida, é propícia para outras invasões. E foi devido a isso que o Ciro encontrou facilidades em vencer a Babilônia. A questão nossa central não é nem essa questão agora da invasão da Babilônia, mas é como os judeus fizeram essa leitura. E aí o segundo Isaías, esse profeta, que nós não sabemos o nome até hoje, chamamos ele de segundo Isaías porque está junto do livro de Isaías, a partir do capítulo 40, ele é chamado de segundo Isaías. Esse Isaías, segundo Isaías, vai dizer que o Ciro foi usado como instrumento de Deus para libertar o povo da Babilônia. Esse segundo Isaías, olhando para trás, vai lembrar o seguinte, que o exílio é, na verdade, a mesma situação do Egito, quando o povo ficou no Egito. E o povo não foi libertado pelo Moisés, agora o povo está sendo libertado por quem? Pelo Ciro. Deus está usando o Ciro, um pagão, para libertar o povo. Olha que coisa interessante, pessoal, aqui que eu queria falar para vocês e prestar muita atenção. Antes, o povo hebreu era uma nação baseada no Deus nacional. O que é um Deus nacional? Javé era o Deus apenas dos judeus. Javé era um Deus nacional, apenas dos judeus. Os judeus não aceitavam nenhuma nação adorar Javé, porque Javé era exclusivo deles. Havia um casamento, por isso que na Bíblia aparece muito a ideia de um casamento de Deus com o povo de Israel. Então, ou seja, era uma fidelidade dos dois lados. Nesse momento, o que vai acontecer? Com esse segundo Isaías, a leitura muda. Javé não vai ser apenas o Deus de Israel mais. Javé vai ser o Deus de todas as nações. Então, o que muda a partir de agora, e essa nova comunidade judaica que está nascendo, é na visão de que os judeus têm que levar Javé para todas as nações. Deus deixa de ser um Deus nacional para ser um Deus universal. Essa é a grande mudança. Javé deixou de ser um Deus nacional dos judeus para se tornar um Deus de todas as nações. E aí esse segundo Isaías faz uma coisa brilhante. Ele reforça a ideia do monoteísmo. Os outros deuses, ele vai dizer, o segundo Isaías, está bem claro nos textos dele. Os outros deuses não existem. São metais, são madeiras, são ridículos. O único Deus que existe, o Deus criador, é Javé. Ele chama de Iavé, estou traduzindo aqui para o português, tá? É Iavé, é Javé. Esse é o único Deus que existe. Portanto, a libertação do povo agora da Babilônia é lida como a travessia de um novo deserto. O povo que passou pelo primeiro deserto do Egito agora está passando pelo novo deserto da Babilônia para chegar à sua terra prometida, a volta. E Deus vai recriar esse povo. Então, ou seja, a libertação desse povo é mais do que um êxodo, é uma criação. Por isso que o texto da criação foi escrito aonde? Na Babilônia. O texto do Gênesis, parte dele. Quer dizer, Deus então está criando um novo povo. Porque o primeiro povo, agora vocês vão entender a Bíblia legal. Porque o primeiro povo foi infiel e pecou, não pecou contra Deus? Por isso que Deus permitiu que ele fosse para o exílio. Se o primeiro povo que estava no paraíso, onde era o paraíso? Jerusalém. Se o primeiro povo que estava no paraíso pecou, Deus o expulsou do paraíso.
Lembra do texto do Gênesis? Tirou Adão e Eva do paraíso. Adão e Eva é o povo judeu. Então esse povo foi expulso do paraíso, foi para o deserto, foi para o deserto. Agora a volta deles para a Terra Santa de novo, para Jerusalém, será uma nova criação. E essa nova criação é feita em cima do quê? De alianças. Deus não fez aliança com Noé, Deus não fez aliança com Abraão, Deus não fez aliança com Moisés. Então Deus vai criar uma nova aliança. A partir de Ciro? Não, Ciro é pagão. A partir agora do próprio povo, que agora a Bíblia vai chamar esse povo de servo de Javé. Israel é o novo servo de Javé. Qual é a missão de Israel agora, dos judeus? Levar Javé para todas as nações. Essa vai ser a missão de Javé. Levar a Deus a todas as nações. Então, vocês estão percebendo que foi criada uma nova teologia, quer dizer, uma teologia de um Deus universal, não mais um Deus nacional, de um Deus que usou Ciro como instrumento de libertação. Deus usou. Então, Deus... Os árabes gostam muito de falar maktub, estava escrito. Os árabes falam maktub. Os judeus vão dizer assim: todos os acontecimentos são porque Deus quer. Não cai uma folha da árvore se não for por vontade de Javé. Então, ou seja, já estava escrito na história que o Ciro ia aparecer para nos libertar. Então eles fazem e começa a nascer em Israel, nos judeus, uma grande esperança de volta, de restauração. Então eles veem no Ciro da Pérsia um instrumento de Deus. E Deus, o Senhor de todos os acontecimentos. Nada acontece se não for por vontade de Javé. Aquela fé desanimada, lembra no início do exílio? Um povo que estava desanimado da sua fé. Um povo que estava abandonando Javé, porque já não acreditava mais em Javé, porque Javé nos deixou. Lembra dos 2 dogmas que eu falei na última aula? Quais são os 2 dogmas? Javé escolheu Israel como nação para morar, e o segundo dogma, que todas as promessas se cumpririam em Davi. Com o exílio, esses dogmas enfraqueceram, quer dizer, um Deus que nos deixa ser abandonado, exilado. Então a fé do povo ela ficou enfraquecida. Com o aparecimento do Ciro e graças a esse segundo Isaías, essa fé ela foi renovada. Nós estamos voltando para casa, Javé vai nos permitir voltar para casa, restaurar o nosso templo. E agora vai ter que se criar todo um novo culto. Qual é esse culto? Antigamente a aliança do povo era com culto, tá? Mas agora não pode ser um culto qualquer. Vai ter que se criar um novo templo. O templo foi incendiado. Vai ter que se restaurar um templo. Nós chamamos esse templo agora de segundo templo. Vou falar isso na próxima aula, tá? É chamado de segundo templo. Foi esse templo que Jesus viu. O primeiro de Salomão foi queimado, né? Vai se criar um novo templo. Graças ao Ciro. O Ciro vai permitir que esse templo seja recriado. Só que agora vai ter que ter regras. Vai ter que ter regras claras. Primeiro, todos os povos são impuros. Todos os povos são impuros. Não segue Deus. Então a lei da pureza vai ser muito forte. Um exemplo dessa lei da pureza é qual? Vocês conhecem? A circuncisão. Lei da pureza. Então os judeus eles têm que zelar pela pureza, porque é um povo eleito de Deus. Tá? Circuncisão é o exemplo disso. Segundo ponto, a valorização do sábado. O sábado vai ser valorizado de forma extraordinária. E no retorno, como não tem rei mais, os reis desapareceram, quem é que vai comandar a nação? Os sacerdotes. Quem vai comandar então agora a nação serão os sacerdotes. Vai se criar uma teologia sacerdotal. Tá? Vai se criar toda uma teologia sacerdotal. Mas, Guto, existe 2 grupos de sacerdotes. Nós sabemos disso na história. Se vocês talvez não saibam, eu vou explicar agora. Existem 2 grupos de sacerdotes em Israel desde Davi. Um grupo que segue os levitas, que são chamados de levitas, tá? Existe um grupo de sacerdotes que segue os levitas, daquela tribo de Levi. Mas o Davi valorizou muito um segundo grupo, que é chamado aí de o grupo que segue um homem chamado Zadoqueu. Zadoqueu foi um sacerdote muito querido pelo Davi. Zadoqueu. Esse Zadoqueu vai formar um segundo grupo de sacerdotes, chamado Sadocitas. Tá? Sadocitas. Grava esse nome porque vocês vão ficar surpreendidos com a importância desse grupo. Esses Sadocitas vão formar no século II, 500 anos depois do exílio, um grupo que Jesus bateu muito de frente com eles, que são os saduceus. Vocês já ouviram falar, os saduceus, tá?
Então, ou seja, esses sacerdotes sadocitas foram os responsáveis por reconduzir a nação depois do exílio. Então, eles vão ser muito fortes na lei da purificação. Essa ideia da necessidade de fazer a circuncisão, de guardar o sábado, eles serão fortes. E depois virá um outro grupo que vai ser também forte nisso, que serão os fariseus. Mas eu vou falar isso depois nas próximas aulas. É só para vocês entenderem o seguinte, que o retorno desse grupo à pátria criou-se uma teologia onde tudo que era estrangeiro não é bem-vindo, dentro do culto agora. Lembra que antes de ir para o exílio, devido às várias nações, eu expliquei isso nas aulas passadas, devido ao contato com várias nações, o monoteísmo dos judeus era sincrético. O que é sincrético? Era um monoteísmo que aceitava outras divindades, outras adorações, antes do exílio. Antes do exílio, o monoteísmo dos judeus era muito fraco, porque eles eram muito tentados por outras nações, o tempo todo eles adoravam pedras, árvores, outros deuses, e também Javé. Então nós chamamos isso de monoteísmo sincrético, antes do exílio. Depois do exílio, não. Quando eles retornam do exílio, para que eles não desapareçam como povo, aí o monoteísmo foi fortalecido, eles vão rejeitar qualquer novidade pagã, o culto será um culto de pureza. Por exemplo, ontem nós celebramos São José, né? Uma das questões importantes no culto de pureza é que a mulher não pode frequentar o templo menstruada, porque o sangue da mulher torna o templo impuro. Por isso que Maria, antes da primeira menstruação, chamada de menarca, ela teve que casar com um homem. Foi feito um sorteio para que ela casasse. Vocês sabem a história de Maria, ela foi levada ao templo com 3 anos de idade, uma promessa da mãe e do pai, virou uma virgem do templo. E depois, então, antes da primeira menstruação, as virgens do templo, que eram várias, não era só Maria, tinha que encontrar marido. E se faziam sorteios entre os homens de Israel. Tinha que ter algum sinal, porque eram virgens especiais. E segundo aí os apócrifos, fala que sobre José apareceu uma pomba, uma vara que ele levou, todos os homens tinham que levar uma vara, um bastão, e sobre a vara de José apareceu uma pomba, que depois sentou na cabeça dele. Só um apócrifo que fala, que é um apócrifo da Natividade de Maria, que fala que na vara do José nasceu um lírio, uma flor, não um lírio, depois foi interpretado como lírio. Por isso que São José hoje aparece com lírio, né? Vocês conhecem a história aí de São José com lírio, para dizer que ele foi escolhido de Deus para cuidar de Maria. Para mostrar para vocês que o sangue feminino criava a impureza do templo. Então, depois do exílio, o templo ficou rigoroso, com várias leis. Tá, mas onde estão essas leis? Vão ter que ser reescritas. Isso foi reescrito no período chamado de Esdras e Neemias. Não vou falar, é a próxima aula nossa, sobre Esdras e Neemias. Então os textos foram escritos, novas leis, novas normas. Então é por isso que a gente fala que o Esdras e o Neemias, grava essa minha informação hoje, vai ser na próxima aula. A gente fala que foi o Esdras e o Neemias que criaram o judaísmo, por tantas regras que eles criaram. Hoje nós temos 613 mandamentos judeus, da época do Neemias. Então Esdras e Neemias, eles vão catalogar todas as leis de Israel, catalogar, criar novas leis. Isso durante a volta deles, né? Um era governador, o outro era sacerdote, tá? Eu vou explicar isso na próxima aula. Então eles vão criar o judaísmo. Então hoje, quando você lê assim, vai ler sobre história, as pessoas falam, quem é que criou o judaísmo? Alguém fala Moisés. Não foi Moisés, foi Esdras e Neemias. Vai ser o próximo capítulo, nós vamos ver, tá? Devido a essas tantas regras do retorno do exílio. Mas qual foi o profeta que criou a teologia? Essa teologia judaica? O segundo Isaías. Quais os pontos importantes da teologia? Primeiro ponto importante. Javé se torna um Deus universal. Javé se torna um Deus universal. O reforço do monoteísmo. Só existe Javé, não existe ninguém mais. Só Javé é criador, só Javé é Deus, só Javé é único. Os outros são deuses de pau e metal, diz o próprio Isaías. Os outros deuses não existem, são chacota, tá? E o convite à conversão das nações pagãs. Israel, servo de Javé, tá? Qual é a função do servo de Javé? Olha que coisa interessante, vocês vão identificar com o meu amigo pessoal aí. A função do servo de Javé é sofrer para a redenção dos povos.
O exílio foi o sofrimento. Israel sofreu para que Deus purificasse todas as nações. E aí eles criaram uma teologia muito bacana. O pecado do povo tem que ser colocado num animal. E esse animal tem que ser sacrificado, o bode. Tá? Vocês conhecem essa história. Por isso o templo de Israel virou um lugar de sacrifício. As pessoas levavam o animal para ser sacrificado pelos pecados da família. Existem textos que falavam que o templo de Israel virou, na verdade, um grande abatedouro de animais. E o povo esqueceu de Deus, passou a ser apenas ritual. Jesus critica isso. Tá? Então, seja, o povo que levava animal para ser abatido, ali virou um grande açougue a céu aberto. As pessoas que levavam pombas, né, as rolinhas, levavam animais para serem abatidos para que Deus perdoasse o pecado da minha família, do meu grupo. Isso começa na volta do exílio. O servo de Deus, quem é o servo de Deus? O povo de Israel precisa sofrer, ou precisou sofrer, para que Deus redimisse a humanidade. Aí o Isaías, que vocês conhecem, vai dizer, lembra aquele texto? Levaram para o abatedouro e ele não falou nada. Arrancaram-lhe as barbas e ele ficou calado. Cuspiram nele e ele ficou calado. Lembra desse texto? Que a gente vai ler agora na Semana Santa? Não está falando de Jesus. Aquele é Israel. Aquele é o povo de Israel. O povo de Israel foi levado para o exílio. Arrancaram a barba, cuspiram nele. E ele não fez nada, ficou calado, para que Deus redimisse esse povo. Aí os cristãos, nós cristãos, olhando esse texto de Isaías, falou o seguinte, aí está o servo de Javé, é Jesus. Jesus sofreu na cruz para redimir a humanidade. Está vendo como é que está sendo construída a teologia cristã? Quer dizer, Jesus vai substituir o povo de Israel. O sofrimento do povo de Israel será substituído para nós cristãos pelo sofrimento de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que carrega sobre ele o pecado da humanidade e vai libertar. Você tem a teologia do segundo Isaías, que fala do povo, o sofrimento do povo, e tem a teologia que vai ser construída a partir dos evangelhos, a teologia que faz uma leitura desse servo, é uma leitura que faz desse servo, para entender que esse servo de Deus não é o povo de Israel, é o próprio Filho de Deus. O Filho de Deus que sofreu para a remissão dos pecados da humanidade. Então, se o segundo Isaías fez isso em relação à criação do judaísmo, quem vai fazer essa leitura vai ser o Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é o fundador da teologia cristã, enquanto o segundo Isaías é o fundador da teologia judaica, tá? Dessa teologia judaica. Então, enquanto um está criando uma teologia do servo sofredor, que Deus usou Israel como instrumento de libertação do mundo, porque o sofrimento de Israel... Então, na Semana Santa, agora vocês têm capacidade disso. Quando vocês forem ler o texto, arrancaram-lhe a barba, cuspiram nele, bateram nele, ele não abriu a boca, Isaías não está falando de Jesus, que ele nem conhecia. Ele não conhece Jesus. Ele está falando do exílio da Babilônia. Ele está falando desse sofrimento do povo, que Deus usou Israel para redimir a humanidade, uma nova criação, uma nova humanidade. Tá? Não é só um êxodo simples, é uma nova criação que está sendo feita. Os cristãos, lendo esse texto, um dia nas suas celebrações, falou, esse aqui na verdade não é Israel, é Jesus. Então foram os cristãos que, relendo esse texto, nas suas liturgias, no primeiro século, viram naquele personagem, Jesus. E a partir de então, desde aquele momento, nós estamos lendo esse texto toda Semana Santa, fazendo uma releitura de que esse homem não é mais o servo de Israel. Né? O servo de Javé não é mais Israel. Esse servo é o próprio Filho de Deus, que carregou sobre si todo o pecado da humanidade. E o sofrimento dele veio para ser redimido. E quem é o grande autor dessa teologia que vai sendo criada vai ser a figura de Paulo de Tarso para nós. Então são releituras. Por isso que é importante estudar a história de Israel. Eu falei para vocês lá atrás. Para entender os textos bíblicos, a gente tem que entender essa história. Tá bom? Então toda essa teologia, os cristãos estão olhando para trás e estão vendo naquele servo de Deus, não mais o povo exilado que sofreu, mas o próprio Jesus que está sofrendo na cruz, sofreu na cruz e se libertou. E em Jesus nasce uma nova humanidade? Sim, nasce uma nova humanidade. O próprio cristianismo que está nascendo, um novo povo que está sendo... Por isso que o texto de Lucas fala, uma nova aliança. Aliança agora não mais com o povo, mas a aliança que Deus faz com o seu próprio Filho. Essa é a nova e eterna aliança.
uma aliança de fidelidade, porque se o povo nega Deus, Jesus não. Então em Jesus se cria uma nova e eterna aliança. Essa nunca será apagada. Então ele é o novo servo sofredor, ele é o novo servo de Deus. Por isso que nós lemos esse texto de Isaías toda Semana Santa. Vocês vão ver ele muito agora a partir da aproximação aí da Páscoa, esses textos do segundo Isaías. Né? Esse texto do segundo Isaías. Jesus como servo sofredor, Jesus como servo de Javé. Mas você agora já sabe que o Isaías está falando do povo de Israel. Somos nós cristãos que fizemos essa releitura. Olha, tanto que a Bíblia é rica, tanto que a Bíblia é fantástica e que nos remete a essas situações. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que deu a vida pela remissão dos pecados. É extraordinário essas leituras que são feitas pelas primeiras comunidades, olhando para trás, tá bom? Olha a importância desse segundo Isaías que eu queria chamar a atenção de vocês, tá bom? Essa importância dele nessa compreensão dessa nova teologia. Então, a volta do povo do exílio, ela foi lida pelo segundo Isaías como a intervenção de Deus na história. E aí é um outro ponto que eu queria colocar aqui dessa aula. O Deus dos judeus é um Deus da história, não é um Deus que fica no céu. Ele desce e intervém na história. Da mesma forma que ele desceu para agir no Moisés, lá no Êxodo fala, eu vi e ouvi o clamor do meu povo e desci para salvar. Ele fala isso para Moisés. Eu vi e ouvi o clamor do meu povo e desci para salvar. Agora, em segundo Isaías, né, nesse segundo Isaías, Deus vai ver e ouvir o sofrimento do povo no exílio e vai usar o Ciro para libertar esse povo. Um pagão, para libertar esse povo, porque Deus é o Senhor da história, ele intervém na história. Isso é muito bonito, gente, porque diante do nosso sofrimento, da nossa vida, Deus, ele arma a tenda entre nós. O judeu chama isso de Shekinah. Deus, ele arma a tenda entre nós. Ele não é um Deus distante, ele não é um Deus que está no céu. Inclusive, essa é a crítica que nós fizemos, falamos para vocês, do Monte Tabor, né? O povo queria ficar lá no céu. Ah, aqui tá muito bom, vamos armar 3 tendas aqui, ali, ali. Não, vamos descer. Deus desce. Deus arma a sua tenda entre nós. Tem uma música muito bonita do Padre Jazinho chamada Shekinah. Deus que arma a sua tenda entre nós. Ele faz parte da nossa história. Ele faz parte, ele escuta o sofrimento do povo. Ele está presente na nossa história. Ele age na nossa história. Ele usa as pessoas da nossa história. O tempo todo ele está usando assim no sentido como instrumentos dele, para o amor, para a bondade, para que as pessoas sejam melhores. O tempo todo, ele não esquece do seu povo. Por quê? Segundo a teologia cristã, principalmente, e a judaica, porque ele ama esse povo. Ele não abandona esse povo. Essa é a leitura que vai sendo construída de um Deus que desce, de um Deus que usa até aquele que ninguém imagina. Ciro, um pagão, um imperador de um império que tem nada a ver com Israel. Essa foi a teologia. Para quê? Para voltar. Nós vamos voltar agora para casa novamente, graças a essa intervenção de Deus. Então, aquela fé destroçada, aquela fé acabada do povo, desanimada, encontrou nesse Isaías um fortalecimento para voltar para casa. E os textos começam a aparecer, como o Salmo 137. Depois você dá uma olhada, antes de vocês dormirem hoje, faz essa leitura do Salmo 137. Que é o Salmo da restauração, é o Salmo da volta para casa. É engraçado que esse Salmo virou uma música, que eu até postei para vocês, foi o primeiro dia, né, que nós postamos essa música aí, uma música muito famosa na década de 70, né, 70 e 80, quem é mais velhinho como eu vai lembrar dessa música. É uma música muito bacana, que fala, nós sentamos e vimos ali no rio da Babilônia, choramos, lamentamos, né, esse Salmo 137. Quero só pegar, que eu estou com a Bíblia aqui aberta, nesse Salmo, só pegar um pedacinho dele para vocês verem que interessante é esse Salmo 137, que esse Salmo dá volta para casa. Nós vamos voltar, Deus não abandona esse povo. Estou chegando aqui já nesse Salmo. Ele é chamado do canto do exilado, né, pela Bíblia dessa grega, né, chamado de canto do exilado, 137. À beira dos canais da Babilônia, nós sentamos e choramos, com saudade de Sião. Pessoal, por que Jerusalém é chamada de Sião? Porque o monte onde foi construído o templo é chamado de Zion. Por isso que é chamado de Sião, tá? Jerusalém é chamada de Sião, tá?
com saudade de Sião, nos salgueiros que ali estavam pendurados nossas harpas. Olha a saudade da terra, tá? O canto de saudade da terra. Quando a gente viaja, eu, pessoalmente, quando eu vou pro mundo assim, eu choro a volta para Goiânia, né? Aí eu lembro da minha cidade. Aí você, cada um assim, o exilado. Lá, os que nos exilaram pediam canções. O babilônico fala, canta, gente, animais. Como é que cantar? Aí a resposta, nossos raptores queriam alegria. Cantai-nos um canto de Sião. Como é que eu vou cantar fora da minha terra? Tá perguntando esse povo, né? Exilado. Como é que eu vou cantar? Aí olha a resposta deles. Como poderíamos cantar um canto de Yahvé numa terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que me seque a mão direita. Olha que belo isso, gente. Se eu esquecer de ti, Jerusalém, que minha mão direita seque. Está dizendo esse povo. Que me colhe a língua ao paladar, caso eu não me lembre de ti. Aqui engraçado que o povo judeu, o povo cristão colocou também Jesus com sede, né? A saudade da pátria. Caso eu não me lembre de ti, caso eu não eleve Jerusalém ao topo da minha alegria. E Yahvé relembra o dia de Jerusalém aos filhos de Edom, quando diziam, arrasai até os alicerces. Ó devastadora filha de Babel, quer dizer, Babilônia. Feliz quem devolver a ti o mal que nos fizeste. Os judeus, através do segundo Isaías, fala que Deus vai punir Babilônia, vai colocar num tribunal, tá? Os judeus não querem só voltar para casa, eles querem que Deus, Javé, puna a Babilônia pelo que ela fez. Feliz quem agarrar e esmagar teus nenéns contra a rocha. Olha a visão que esse... Acabei já... Você nem leu o céu, mas terminou aqui já. Ele é pequenininho. Então, essa ideia de voltar para casa. Né? O mal que vocês fizeram, Javé vai julgar vocês. Javé não vai deixar vocês impunes. E isso aconteceu? Aconteceu. Porque aí veio Ciro e destruiu a Babilônia. Então, ele é a promessa do julgamento. Quer dizer, Deus julgou e puniu a Babilônia. Ela já não existe mais. O Ciro nos libertou. Tá? E aí eles vão voltar em relação a essa situação. Então é muito, muito belo. Eu vou parar aqui para que vocês façam perguntas, porque essa aula hoje é muito instigante. Eu fiz dá quase 50 pontos sobre essa aula, tá? Sobre essa aula, para que vocês vejam essa teologia que se cria a partir do segundo Isaías. Já vou passar para você, Patrícia. Mas um dado importante que não esqueçam. A volta do exílio cria o judaísmo, tá? Cria o judaísmo. A volta do exílio cria um Deus universal. A volta do exílio cria o povo judeu, tá? E quem é que ajuda esse povo a ter esperança? Os profetas. Os profetas que predisseram a ida para o exílio. Qual foram eles? Jeremias e Ezequias. E o profeta que vai ver o retorno deles. Esse Isaías dizia, nós vamos voltar. O texto do Isaías é um texto de esperança. E aí o mais interessante, então assim, Javé é o único Deus, Ciro é o seu instrumento libertador, e Israel é o servo de Deus a levar Javé a todas as nações. Pode falar, Patrícia? Boa noite. Boa noite. É o seguinte, tô com uma dúvida aqui, porque você falou que eles voltaram para Israel com o conceito que Deus era um Deus universal. Isso. Mas quando Jesus, no tempo de Jesus, os evangelhos falam que eles o tempo todo falavam que Deus, eles inclusive discriminavam os outros porque não adoravam o Deus deles. Sim, eles discriminam por não adorar o Deus deles, mas os judeus começam a fazer missões. Tanto é que os judeus que estão esparramados começam a pregar para os pagãos. Quando Paulo vai nas comunidades judaicas, fora de Israel, ele vai justamente... quem que ele encontra nas sinagogas, o Paulo? Ele encontra dois grupos de pagãos, que vocês vêem na Bíblia. Um é chamado de... deixa eu lembrar o nome deles. São dois grupos que tem um nome muito claro. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Um é chamado de... fugiu o nome. Mas, de qualquer forma, o Paulo encontra pagãos dentro da sinagoga. O que esses pagãos estão fazendo na sinagoga? É a missão dos judeus. Os judeus começam a pregar para a gente de fora. Os evangelhos falam que Jesus, a missão dele era pregar primeiro para os judeus, para a casa de Israel. Mas Jesus não prega só para a casa de Israel. Jesus prega também para os pagãos. Nós vemos vários fatos de multiplicações, uma multiplicação para os judeus, uma multiplicação para os pagãos. Quer dizer, Jesus vai também além disso. Quer dizer, foi criada uma nova teologia. Quer dizer, o Deus de Israel deve ser conhecido por todos, tá? Por falar nessa pergunta sua, não esquecer, nesse processo todo, exatamente isso. Quer dizer que Israel começa a se abrir
para essas nações que são pagãs, que antes não era aberto, era só para eles, era um Deus nacional. Agora eles começam a abrir para esses grupos aí, tá bom, Patrícia? Quer dizer, o crime agora, o pecado, é não reconhecer Javé. Mas ir ao encontro pode. Você pode ir ao encontro do outro, da outra nação, tá? A outra nação que queira reconhecer Javé. Isso que é importante. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome desses dois grupos de pagãos e falo aqui para você. Um é chamado de prosélitos. Já lembrei aqui, prosélitos. O que são os prosélitos? São os pagãos que se convertem totalmente ao judaísmo, inclusive com a circuncisão, tá? São chamados de prosélitos. Isso está no Ato dos Apóstolos. Então, até hoje, os judeus, atualmente, por exemplo, eles acham que Deus, pelo menos o culto que eles fazem, parece ser que o Deus é para deles, não? Deus é deles, mas eles aceitam levar para outra nação. Por exemplo, se você quiser se tornar uma judia, você tem que ter duas características. Primeiro, você tem que ser filho de mãe judia, mas hoje Israel abriu uma exceção. Se você quer ser judeu mesmo, você pode se converter, você vai até Jerusalém, até Israel, tem um conselho lá de rabinos, e você tem que proclamar sua fé, tem toda essa questão. Hoje é aceito a gente fora. Por exemplo, eu sou cristão, mas se eu quiser me tornar um judeu mesmo sem ser mãe e pai judeu, eu posso solicitar a Israel, eu me converto, passo por um tribunal rabínico, em que eu mostro a minha fidelidade a Javé. Tem todo um instrumento, conhecer as leis, conhecer tudo, praticar, isso aí eu posso fazer. E se eles aprovarem, o conselho aprovar, eu me torno judeu. Isso até para quem não é mais da nação deles, tá? O segundo grupo de pagãos é chamado tementes a Deus. Tementes a Deus eram aqueles que achavam o judaísmo bacana, observavam algumas regras, mas não todas. A circuncisão eles não aceitavam, tá? Por exemplo. Então, ou seja, dentro da sinagoga já existiam pagãos. Isso foi graças a esse segundo exílio, a esse exílio no retorno. Agora, lógico, dentro do culto não se pode ter novidade judaica, estrangeira, melhor dizendo. Nada de estrangeiro. Pode falar, Rafael. Então, Guto, a minha pergunta, ela pode parecer meio, eu acho que assim, ela pode parecer assim uma pergunta meio